À terça-feira, Hugo Soares do PSD, Pedro Sousa do PS, Carlos Almeida da CDU, Francisco Mota do CDS, moderados por Rui Sequeira, debatem a atualidade política. Politicamente falando, na Rádio Antena Minho. Para todos, uma boa tarde. Estamos de regresso para mais uma emissão do Politicamente Falando. Vamos ficar na próxima hora com o debate, a opinião do Hugo Soares, do PSD, do Pedro Sousa, do Partido Socialista, do Francisco Mota, do CDS e do Carlos Almeida, do PCP. Na semana passada tinha ficado pendente a questão da parque escolar. Por falta de tempo não tivemos oportunidade de ir ao debate sobre essa matéria, até porque também é bom que se diga, ao longo desta semana que passou, saíram mais alguns dados a propósito daquilo que foi a atuação desta empresa, que requalificou escolas pelo país, entre algumas delas escolas aqui em Braga, Dona Maria II, Carlos Amarante e também Sá de Miranda. Para dar o pontapé de saída sobre esta matéria e sobre aquilo que tem sido a polémica à volta das derrapagens e dos gastos excessivos pela parque escolar que têm sido colocados em causa pelo atual governo. Francisco Mota, olá. Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar todo o auditório da Antena Minho, cumprimentar também todos os meus colegas aqui de debate, o Carlos, o Pedro, o Hugo e, de uma forma especial, também a ti, Rui, e dizer-te que sobre este tema é verdade que tem andado um fogo cerrado sobre esta má gestão que foi a questão do parque escolar. Tanto é que nos últimos tempos as famílias, o país, temos sido asfixiados constantemente sobre um tema central à nossa economia e à vida do país, que é crise e mais crise. Mas, depois de todas as razões, e não vou ter esta indelicadeza aqui com o Pedro, que já chega também de falar constantemente no passado, mas não esquecendo, porque tem que se aprender com os erros, e eu gosto de aprender com os erros do Partido Socialista do que propriamente com os CDS, dizer que, depois deste abismo a que o Partido Socialista nos levou por causa da sua governação, nomeadamente nos últimos 6 anos, dizer que esta semana descobrimos uma nova crise em Portugal. E crise essa que foi uma crise de valores e de prioridades que viemos a descobrir. Nomeadamente sobre esta questão desta matéria, que foi exatamente uma crise de valores e de prioridades que o Partido Socialista teve sobre a matéria da modernização de toda a rede escolar. Que era necessário ou não? Eu não ponho em questão a necessidade, e ia falar mesmo isto agora, Rui, da necessidade da modernização da rede escolar. Pois bem, com melhores condições infraestruturais, os estudantes, os professores têm melhores condições para lecionar e aprender e daí retirar melhores resultados no final de cada ano. Não há dúvidas absolutamente nenhumas. Mas aquilo que se questiona é o que fará ou o que é que beneficia os nossos estudantes existirem materiais 4 ou 5 vezes mais caros daqueles que lá podiam ser plantados. Pergunto eu aos ouvintes da Antena Minho, para que tenham a oportunidade de refletir, em que é que influencia torneiras de porcelana nas casas de banho das escolas do parque escolar? Em que é que beneficia as escolas da parque escolar terem nos seus recintos pedras vindas do Brasil? Por outro lado, o que é que, ou em que é que beneficia pagarmos 4 ou 5 ou 6 vezes mais ao imputarmos material de outros países, quando temos indústrias e fábricas em Portugal de ponta nessa matéria e que produzem a preço bem mais reduzido? Em que é que isto beneficia o país, a economia e os alunos que estudam nessas escolas? Pois bem, os ouvintes da Antena Minho dirão e pensarão exatamente como eu. Nada. E foi tudo uma questão de prioridades e de decisões tomadas por parte do Partido Socialista. E para percebermos tanto que é este devaneio que foi sobre as contas públicas, nem eu, nem qualquer português
pode admitir que quem cometeu este crime público, esta irresponsabilidade, que saia impune e que não seja responsável. Aqui deixo ficar bem patente que devem ser apuradas as responsabilidades e os responsáveis. E tanto é que temos a oportunidade daquilo que foi adiantado pelo Tribunal de Contas, que existem despesas e pagamentos ilegais que ultrapassaram os 270 e 250 milhões de euros. Milhões de euros, para que percebamos bem do que é que estamos a falar e para que os ouvintes Antena Minho também percebam bem do que estamos a falar. E ainda para além disso, com uma derrapagem de 444% nos custos das intervenções por parte da Parque Escolar. Deixa-me também deixar aqui bem patente sobre esta matéria, Rui, que mais uma vez nos deparamos, tal e qual como em Braga ainda nos habituámos mais, que as obras megalómanas do Partido Socialista, no futuro, quer seja ele longo ou a breve prazo, os portugueses e os bracarenses estão habituados, à custa destes senhores, a pagar faturas demasiado altas. Muito bem. Para terminar, deixa-me só dizer-te isto, Rui, e tanto é que a semana passada, para quem teve a oportunidade do programa, eu até fui bem prejudicado, mas dizer isto, que... Prejudicado no tempo. Prejudicado no tempo, claro. Dizer o seguinte, que todos nós temos a obrigação de desmantelar a ideia que só são bons políticos aqueles que fazem grandes obras. Pois se endividarmos o Estado, que por sinal somos todos nós, percebemos perfeitamente que não há uma estratégia de implantação e que estamos a prejudicar diariamente cada um de nós. Porque a fatura que temos a pagar não é o Estado daquele ou do outro partido que está no governo, mas somos todos nós. Somos nós enquanto indivíduos pessoais, as famílias, as empresas, que isto depois acaba por ser uma bola de neve. E eu tenho ciente e dou a maior força a este mesmo governo, que tanto nesta matéria como outras matérias que venha a descobrir por sinal, não estou aqui já a levantar poeiras no outro lado qualquer, mas caso apareça neste mesmo sentido, que as pessoas sejam responsabilizadas, que paguem por isto civil e criminalmente. Porque se fosse numa empresa ou qualquer outra, se fosse ela privada, um gestor que tivesse uma gestão danosa, que isto trata-se de gestão danosa, era automaticamente responsável e tinha que responder civil e criminalmente. É isto que se pede a estes agentes políticos que durante meses a fio, durante anos, andaram a desviar-se daquilo que era estratégico, daquilo que era fundamental, que mais uma vez assinalo que era importante a reorganização da rede escolar a nível de infraestruturas, mas agora se pensarmos ao contrário, à conta destas obras megalómanas, outras tantas obras que deveriam ter tido intervenção, não vão ter.